Muito bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã estou muito feliz por estar aqui com vocês. Estou sempre pensando em todos vocês nas igrejas, orando a Deus e pedindo por todos. Então, eu os abandono, mas fisicamente, mas em espírito estou sempre pensando em todos os irmãos e todas as irmãs que se reúnem, que buscam a Deus, que louvam ao Senhor, que se reúnem para glorificar a Deus. E então eu começo a meditar e a pensar sobre o mundo, em todo o mundo. Eu medito nesse globo, onde há uma obra, onde há uma congregação, onde há um pequeno grupo que se encontra para glorificar a Deus. E lhe peço ao Senhor para que dê os dons maravilhosos em poder, grandeza a todos os irmãos, para que eles possam sair ao mundo para evangelizar. Falar com as pessoas, porque há muitas pessoas que precisam de Deus, muitos necessitados. E queremos que Deus nos dê as armas, nos dê todas as ferramentas para poder servir a Deus, falar com as pessoas e convidá-las para a igreja, para que também recebam e desfrutem da paz e felicidade que Deus nos dá. Essa alegria, que no meio das tribulações estamos felizes com o Senhor. Em meio a momentos difíceis da vida, dentro de nosso ser, a paz, alegria e felicidade, que é a constante que Deus sempre nos dá. Então, podem se sentar. Os saúdo novamente com muito carinho. Uma saudação especial também para as pessoas que vieram pela primeira vez. Para as pessoas recentes, uma saudação lhes dou com todo o meu coração. E que Deus os abençoe grandemente neste dia. E agradecemos ao Senhor, porque todos os dias vejo as promessas de Deus cumpridas em nós. As igrejas crescendo, a obra do Senhor manifestando em muitos lugares, os milagres que Deus está fazendo, porque o Senhor está operando milagres. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir à página Para ver os testemunhos, para ver o que as pessoas testificam das maravilhas de Deus. Isso é muito bonito, isso edifica nossa vida espiritual, nos edifica e aumenta nossa fé, nossa crença no Senhor, que temos mais motivação para continuar. Quando vemos a mão de Deus manifestada nas pessoas, e melhor ainda, quando vemos a mão de Deus em nossa própria vida. Então, vamos abrir a Bíblia no Salmo 27. Vamos cumprimentar também a todos os irmãos e as irmãs e a todas as pessoas que nos verão neste vídeo aqui em Elizabeth, New Jersey, nos Estados Unidos. E vamos dizer a eles que os amamos e que Deus os abençoe. E assim, mas bem, os irmãos estiveram muito tristes com a saudação que enviaram às pessoas. Abrimos hoje o Salmo 27 e meditemos. Hoje vamos estar felizes, alegres com nosso Deus, louvando seu nome, glorificando seu nome, porque Ele o merece. Glorioso é o Senhor. Então, o Salmo 27. Aqui no Salmo 27 diz: Jeová é minha luz e a minha salvação. Nós já sabemos que quem fala aqui é o Espírito de Deus, ou o Senhor Jesus Cristo, falando na boca do rei Davi. Davi inspirado pelo Espírito, inspirado pelo Senhor. O Senhor Jesus andou com o povo de Israel na antiguidade, andou no Espírito. Diz que o povo não percebeu que o Senhor estava com eles. E é por isso que o rei Davi foi inspirado pelo Espírito do Senhor. E foi o próprio Senhor Jesus falando por sua boca de todas as suas vivências e de todas as suas experiências que ele estaria vivendo quando se tornasse homem e estivesse pregando na terra sobre o reino dos céus. Davi nunca percebeu dessas coisas, mas hoje nós desfrutamos de todas essas maravilhas. E diz: Jeová é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Diz: a quem temerei? Sobre o homem, os seres, sobre quem? Jeová é a fortaleza da minha vida. De quem me atemorizarei? De quem teremos medo? O que vamos temer? Nada, nem ninguém.
porque temos a Deus. E se você sofre um acidente, você tem a Deus que lhe guarda. Se você sofre de uma escassez monetária, você tem a Deus que lhe suprirá e lhe enviará o pão. Se você tem falta de roupa, você tem Deus que suprirá a necessidade e alguém lhe dará roupas. Se você tem problemas e dificuldades e ameaças, você tem a Deus que irá guardá-lo, protegê-lo e fazê-lo invisível. O verso 2. Quando se lançaram contra mim os malfeitores, diz o Senhor, meus angustiadores, meus inimigos, para comer a minha carne ou para me destruir ou para tentar contra a minha vida, eles tropeçaram e caíram. E assim é, irmãos, porque hoje em dia eu conheço muitas pessoas. A mim, pessoalmente, o diabo me perseguiu e colocou pessoas que me perseguissem para me fazer males e Deus me guardou sempre, me protegeu. E Deus nunca permitiu e fez com que eles tropeçassem. E o Senhor diz, não te preocupes, pois eles irão tropeçar e cairão no buraco que estão cavando. E isso foi assim. Eu tudo ouvi. Como eu não vou agradecer ao Senhor? Como não vou eu pregar a palavra de Deus? A gritar que Deus vive, que Deus existe e que Ele é o nosso ajudador, nosso consolador, nosso refúgio. Bendito o nome do Senhor. E diz, ainda que um exército acampe contra mim, não temerá meu coração. Ainda que contra mim se levante uma guerra, eu, em meio a isso, estou confiante. Glorioso é o Senhor, porque isso é a verdade. Confiemos em Deus. Confiemos em Deus, mas também agrademos-lhe, honremos e verá como Deus é o nosso escudo, nosso protetor, nosso refúgio, nossa rocha, onde nós nos esconderemos. Quando venha a tempestade, quando os furacões cheguem, quando chegam os redemoinhos, todas essas coisas que possam vir a nossas vidas para nos deixar doentes. Nosso Deus é nosso refúgio, Ele está aí atento para nos abençoar. Portanto, vamos amá-lo e demos a glória. Cuidado em sair da igreja, cuidado de deixar os caminhos de Deus. Não se canse. Se você leva 5, 10, 20, 25 anos, 30 anos, não se canse de buscar a Deus. Não se canse de seguir o caminho do Senhor. O caminho de Deus é felicidade para os sinceros, para os humildes, para aqueles que o buscam, para os inteligentes. O inteligente entende e compreende o caminho de Deus e nunca sai do caminho do Senhor. Esses são os inteligentes. E diz no verso 4, podem ler vocês, irmãos. E então eu diria com esse verso desta maneira, uma coisa pedi a Jeová, e a esta vou buscar, que eu esteja nos caminhos do meu Deus. Nos caminhos do meu Deus todos os dias, diga, todos os dias da nossa vida. Para quê? Para contemplar a beleza de Deus, os milagres de Deus, os sinais que Deus faz, para contemplar a grandeza de nosso Deus. Porque se andarmos no caminho do Senhor, todos os dias da nossa vida, estamos vivendo e contemplando a grandeza de Deus, constantemente. Porque ou eu vivo milagres, ou que os irmãos e irmãs vivam milagres e me contem. Então somos edificados e todos nos regozijamos nessas maravilhas de Deus. Então esse seria o salmo, que eu esteja nos caminhos do Senhor todos os dias da nossa vida. E diz o 5, porque Ele, ou seja, nosso Deus, me esconderá ou nos esconderá em seu tabernáculo no dia do quê? No dia das tribulações, nos dias ruins, nos dias da doença, nos dias de escassez, de perseguição, ameaças, ódios, brigas. O que mais pode acontecer em nossas vidas? Nesse dia,
em que vivamos momentos difíceis. Aí está o quê? Nosso Deus. Ele diz que nos esconde no seu tabernáculo, nos esconde com o seu poder, com a sua presença, com a sua misericórdia. Estende a mão, nos ajuda, nos guarda, nos torna invisíveis. Podemos estar na frente do inimigo e Deus nos torna invisíveis. Podemos estar na frente de pessoas que querem atentar contra a vida ou fazer muitos males, e Deus nos fará invisíveis e nos guardará. Então os filhos de Deus gozarão de todas as bênçãos do Senhor, que é se esconder naquele tabernáculo que é o nosso Deus. E diz, me ocultará no recôndito de sua morada, sobre uma rocha por-me-á no alto. Diz que Ele nos colocará em alto, e isso é verdade. Estamos em uma estratificação social alta, porque o Senhor está conosco. Verso 6 diz, depois levantará minha cabeça sobre meus inimigos que me rodeiam, e eu farei em seu tabernáculo sacrifícios de júbilo. Cantarei e entoarei louvores ao Senhor. Então ele diz, o Senhor, que ele a seus inimigos diz que o cercaram, mas que de todas as formas estava louvando o nosso Deus, sacrificando o nosso Deus e fazendo tudo com cânticos de louvores ao nosso Deus. Isto é o que Ele quer que nós façamos. A mesma coisa, porque lembrem que o Senhor disse, as coisas que eu faço, maiores coisas vocês farão. Então, se Ele fez tudo isso, nós também temos que fazer isso diante do nosso Deus. O verso 7, ouve, ó Senhor, minha voz, que a ti clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. São palavras de oração que estão aí, que podemos memorizar. Também para dizer ao nosso Deus que nos escute, que escute nosso clamor, para ter misericórdia de nós, para responder aos nossos pedidos. O 8, quando tu dizeste, buscai meu rosto, em meu coração respondi, teu rosto buscarei, ó Senhor. Ele diz que o seu coração é nosso ser, nossa alma, nossa personalidade. Essa pessoa que está aqui presa neste corpo físico é aquela que se apresenta diante de Deus e é aquela que quer louvar e glorificar a Deus. E por isso diz, meu coração diz de ti, busque Jeová, busque o nosso Deus. Isso é o que fazemos, porque diz que a nossa carne é débil e nos incita a fazer coisas impróprias, mas que nós, nossa personalidade, que é o mesmo coração, a mesma mente, a mesma consciência, a mesma alma, diz que luta contra a carne para dizer não. Devemos amar a Deus, devemos agradar a Deus. Assim, você tem que dominar essa carne, portanto, nós temos essa luta e nosso coração para Deus. O verso 8 diz, leiam. Não escondas teu rosto de mim, não rejeites com ira teu servo. Tu és minha ajuda, não me deixes nem me desampares, Deus de minha salvação. E nós também diríamos ao Senhor, não apartes com ira a seus servos, a teus filhos. Você é minha ajuda, não nos deixes, não nos desampares, Deus de nossa salvação. Vê como a gente pode orar ao Senhor também, retomar essas palavras formosas de Jesus Cristo para nós também dizer a Ele. Ele por isso era um mestre e nos deixou a esse ensinamento para que pudéssemos aprender e seguir seus passos e continuar fazendo o que Ele fez, o que Ele pensou e o que Ele fez diante de Deus. Então nós seguimos seus passos. O verso 10 diz, leiam por favor. Então, não apenas o pai e a mãe, mas também qualquer pessoa, familiares, os familiares, famílias que se enraivecem quando descobrem que estamos indo à igreja. E eles ficam com raiva, e alguns ameaçam, em alguns países eles tiram a herança, deserdam a pessoa por mudar de religião. Alguns países, algumas pessoas que se converteram, vêm para a igreja e estão fora de sua família, porque a família diz, vou deserdá-lo. Porque você está envolvido naquela igreja por ter mudado de religião. Então eles dizem, eu não me importo, porque a herança que Deus vai me dar é melhor, é superior. Eu sigo o caminho do Senhor.
Então aqui, nós também dizemos que, se eles nos abandonarem, pois nós temos um Deus aqui, todo-poderoso, que nos ama e que Ele nos suprirá com todas as necessidades. O verso 11 diz: ensina-me, ó Senhor, teu caminho e guia-me pelas sendas de retidão. Vejam, palavras para que aprendamos a orar ao Senhor também. Diz: ensina-me o teu caminho, guia-me pela senda de retidão. Aqui o Senhor Jesus Cristo estava dizendo isto, mas ele não precisava. O Senhor Jesus não precisava que Deus lhe ensinasse o caminho, nem que o guiasse pela senda da retidão, porque ele já a conhecia. Ele está dizendo que é para nós, porque ele sabia que nós precisávamos dessas palavras de oração para dizer a Deus. E é por isso que ele as disse. Como ele sabia que seus crentes, sua igreja, seus filhos precisavam dessas palavras, precisavam de argumentos para apresentar diante de Deus, é por isso que ele disse tudo isso e fingiu ser um homem sofredor. O Senhor fingia ser uma vítima, fingiu ser um homem que sofreu tudo e até para um homem. Fingiu ser um homem que também pecou, porque dizia: quantos pecaram? Então eu vou lhes ensinar como vocês têm que se apresentar diante de Deus para que Deus os perdoe. Quão belo é o que Deus faz conosco! Que bom trabalho nosso Senhor Jesus Cristo fez. Agradecemos ao Senhor por esse trabalho em nossas vidas. Então diz: ensina-me, ó Senhor, teu caminho, guia-me pela senda de retidão por causa de meus inimigos. Não me entregues à vontade de meus inimigos, porque se levantaram contra mim testemunhas falsas e os que respiram crueldade. E assim foi. Nós lemos os evangelhos e vemos como houve testemunhas falsas que estavam lá testificando contra o Senhor para que o levassem à morte. Mas nós também, o Senhor disse, meus filhos também, meus crentes também passarão pelas mesmas coisas. Mas aqui deixo a ferramenta, deixo a oração, deixo as palavras para que vocês orem e clamem ao Pai e o Pai os ouvirá. E seguimos o 13, podem ler. Glória a nosso Deus. Este verso que diz: tivesse eu desmaiado com tanta perseguição, com tanta tribulação, com tantas dificuldades, quem não desmaia? Qualquer um pode desmaiar, mas diz: mas eu não desmaiei porque vi as maravilhas de Deus, a bondade de Deus, o poder de Deus, seus milagres. É que estamos aqui e Deus nos segura, porque vemos suas maravilhas, seus milagres. Vemos as pessoas que nos dizem tudo que Deus faz, todas as coisas que Deus faz, os sonhos e as visões que Deus dá aos irmãos, como Ele os guarda e os protege do mal, da morte, da inveja, como os guarda e os protege de maus negócios, de más decisões. Quão belo é o nosso Deus, que faz com que nos apaixonemos pelo Senhor e que estejamos aqui diante do Senhor e que não vamos para outro lugar. Isso nos impede. Então ele diz: eu teria desmaiado se não tivesse visto o poder de Deus. Dizemos o mesmo também. Glória ao Senhor. Glória ao nosso Deus. O 14. Espera no Senhor, ou aguarda no Senhor. Tem coragem, esforce-se e bom ânimo em teu coração. Sim, esperemos em Deus. Leiamos esse verso 14. Espera no Senhor. Tem coragem e bom ânimo em teu coração. Sim, espera no Senhor. Glória a nosso Deus. Poderoso é o Senhor. Vamos iniciar agora sim com as perguntas. Vamos honrar ao Senhor. Vamos glorificar a nosso Deus com as perguntas, com as respostas, falando do Senhor sempre. Porque nós não devemos nos cansar jamais de falar de Deus, de meditar nele, de ler a Bíblia, de cantar-lhe as mesmas coisas. Cantemos as mesmas músicas com todo o coração, que o Senhor não vai se cansar, Ele vai se agradar o que fazemos, porque o fazemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alegria e felicidade. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à igreja de Elizabeth, New Jersey. É uma grande alegria para nós tê-la aqui, promessa do Senhor cumprida. O Senhor falou-me que eu estaria fazendo uma pergunta à sua serva amada, e hoje vejo a manifestação do Senhor e sua grande misericórdia para mim. Irmã Maria Luísa, sendo concreta, no livro de Êxodo, tive a oportunidade de ler e minha inquietude é que
estavam descrevendo como o templo seria decorado. Gostaria que a senhora ampliasse essa inquietude. Deus a abençoe e amo no Senhor. E muito obrigada, irmã. O templo na antiguidade, o templo que Deus ordenou a Moisés que teve de construir, era com tudo o que tinha de melhor, a melhor madeira, tecidos mais finos brocados, ouro, com os melhores metais, pedras preciosas. Deus ordenou que assim devia ser feito o templo, aquele templo físico, e que fossem feitos os sacrifícios. É que esse templo era o símbolo ou o protótipo do futuro templo. E vocês sabem qual é o templo futuro? Como? Nós, a igreja de Jesus Cristo, é esse templo, a igreja de Cristo. E como a igreja do Senhor Jesus é composta de vários homens e mulheres, como deve ser esse homem e essa mulher? Adornado com todas essas pedras preciosas e com todas aquelas madeiras e metais, ouro, metais finos, deve ser seu coração. Mas Deus faz isso também, embelezando os corações das pessoas com a presença do Espírito Santo. E nós conseguimos ter todas essas riquezas em nosso ser com a ajuda do Espírito Santo, que Ele é o único que está aí, porque o Espírito Santo é o único que está aqui na terra, na congregação, entre nós, ajudando-nos para que possamos viver essa vida santa e reta que Deus quer que nós vivamos. Então é por isso que Deus exigiu tudo de bom na antiguidade para o templo. Deus era muito exigente, que tudo tinha que estar com muitas normas e tudo muito estrito, muito sistematizado a cada passo, porque Deus disse, assim é que todo homem e toda mulher têm que viver no futuro, aqueles que pertencem à Igreja de Jesus Cristo. É isso. Então é por isso que é. Então hoje em dia nossos templos, que já são a parte física, nós não vamos enfeitá-los com ouro, não vamos enfeitá-los com pedras preciosas, porque isso é muito caro, mas nosso coração sim, tem que ir com ouro e com pedras preciosas, bem vestido espiritualmente para a honra do nosso Deus, porque é isso que Ele quer. Seguimos adiante com outra pergunta. Bom dia, irmã Maria Luísa, que Deus a abençoe. Bem-vinda à obra de Elizabeth. Irmã Maria Luísa. Fazem 3 anos atrás, aproximadamente, quando houve essa perseguição pela igreja, orei ao Senhor, porque fiquei muito triste por tudo isso. Como a senhora disse, não por nós, mas por todos os irmãos que chegaram novos. E eu orei muito ao Senhor e eu tive um sonho onde eu via a senhora pequena em estatura, mas o Senhor lhe colocava uma capa e a senhora ia crescendo e assim sucessivamente ele colocava outra capa e crescia até que a senhora tocou o firmamento. O Senhor nesse momento me disse: essas capas são o poder que eu dei à minha serva, porque ela é minha filha. Agradecemos ao Senhor, agradecemos a nosso Deus, porque Ele é minha filha e eu escolhi na terra para levar meu evangelho e todo mundo conhecerá que ela é a que eu escolhi para falar de mim. Irmã Maria Luísa, depois disso, não é a única experiência que a irmã vive. Muitos irmãos e irmãs me contaram experiências muito parecidas. Agradecemos a nosso Deus, agradecemos ao meu Senhor. Será por isso que eu vivo tão apaixonada por Ele? Sim. Depois disso, irmã Maria Luísa, o Senhor também, em um sonho,
a vestiu de noiva. E a noiva, o vestido era imenso, que cobria todos os tabernáculos na terra, físicos. Então, irmã, devido a estas experiências que o Senhor tem me dado, eu tenho uma pergunta, mas também algo que eu sei que pela sua humildade, talvez a senhora não vá falar, mas o Senhor sempre, desde que criou a terra, pelo que li na Bíblia, sempre o Senhor tem falado e sempre nos antecipou as coisas, seja em sonhos, ou visões, ou profecia, como está escrito. O Senhor, eu creio, irmã, que nestes últimos tempos o Senhor também nos antecipou, como Ele também antecipou a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, também nos antecipou a sua vinda aqui na terra, para seja aquela porta-voz, digamos assim. E está aqui em João, segunda epístola de João. Posso ler, irmã? Sim, leia. Diz, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e estará para sempre conosco. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e em amor. Irmã, assim desde o 4 até terminar o verso 13, fala para mim que é da igreja. E aqui é onde diz, o presbítero, a senhora eleita é a igreja, mas a senhora é representante da igreja. O Senhor aqui, eu sou simplesmente o quê? Não digo que uma porta-voz, como foi João Bautista, mas aqui estou como simples instrumento na mão de Deus para guiar e para orientar e para instar as pessoas a que sigam. E aí o que irmã lê, quando diz que o presbítero estava se referindo ao apóstolo João, que ele escrevia à igreja. Ele dizia, o presbítero, a senhora eleita é a igreja. A senhora eleita é a igreja do Senhor. Seus filhos são os crentes. Então a igreja do Senhor, pois é espiritual. E é apenas na imaginação. E seus filhos são os crentes. Bem, já que os irmãos ficam me comparando, pois eu agradeço, mas essa é a doutrina, não? A anciã, a senhora eleita, é a igreja. E falando sobre esse verso, desse verso tão formoso que está aí em João, eu não sei se vocês já procuraram. Agora o lerão. Eu me lembro, irmãos, que quando eu ia iniciar a igreja, ainda não tinha iniciado a igreja, eu ainda nem sequer tinha recebido o batismo com o Espírito Santo, eu ia a uma igreja evangélica. E minha sogra teve uma visão um dia, como era umas 9 da manhã, ela estava dormindo a essa hora e ela teve uma visão. E ela diz que viu um anjo descendo. E esse anjo descia e dizia, uma voz dizia, já vem a senhora eleita. Dizia, já vem a senhora eleita. E que ela via o Senhor Jesus também. E que dizia o Senhor Jesus, e eu estou com ela, eu vou estar com ela, com a senhora eleita. Ela já vem. E nesses dias, há pouco tempo disso, então eu lembro que por esses dias, meu esposo e a minha sogra queriam como que sair dessa igreja evangélica onde estavam e ir para outra igreja evangélica, porque meu esposo pregava. Então ele queria ir para outra igreja evangélica. Estavam nisso e estavam já falando com as pessoas, com os supervisores, com todos, como para que ir para lá, como para se unir, como se diz geralmente, nos unir a outra igreja. E ela, quando minha sogra então me disse, que me contou a visão, então ela me disse, isso significa é que nós sim vamos nos unir a essa outra igreja, a essa outra denominação, porque parece que essa outra denominação sim é a igreja verdadeira de Deus.
E eu, como estava iniciando o caminho do Senhor e começando a ler a Bíblia, como até agora, eu não acreditei. Eu disse, a visão eu acho que é de Deus, eu creio que é de Deus, que Deus lhe revela isso, mas que a senhora diga que essa igreja a qual nós vamos nos unir seja de Deus, eu não acredito nisso. Eu vou porque eu preciso ir, porque meu esposo vai e eu tenho que ir aonde ele vai, mas não porque eu acredite. E essa igreja não é a igreja de Deus, não é a igreja verdadeira, porque eu vejo muitos erros nessa igreja, e sendo que eu era principiante. E essa era a minha convicção. E ao pouco tempo disso, aos meses, essa igreja, eles não se uniram a essa igreja, porque houve decepções, houve problemas, houve muitas coisas. E ele disse, não, eu já não vou naquela igreja, melhor eu não ir a nenhum lugar, eu não quero voltar a nenhuma igreja, dizia meu esposo. E eu disse, não, eu tenho que seguir, porque eu já estou apaixonada pelo Senhor, eu preciso ler a Bíblia e eu tenho que seguir em frente. Então meu esposo deixou como 2, 3 meses que não ia a nenhuma igreja e saiu. E eu dizia, leve-me a uma igreja, eu quero ir porque me faz falta o culto, me faz falta orar, cantar-lhe a Deus. E ele não o fazia. Ele dizia que não me levava a nenhum lugar e não permitia que eu fosse a nenhum lugar. Então, como ele não ia, eu também não. E eu fiquei muito triste. Eu trabalhava na minha casa e um dia, estando assim, trabalhando e meditando no Senhor, lembrei o que dizia Josué. Senhor, se ninguém te segue, se o povo não te segue, eu e a minha casa seguiremos a Jeová. E eu então disse, Senhor, eu vou dizer o mesmo. Então eu disse à minha sogra, vamos orar as duas. Aqui na casa, busquemos a Deus. E aqui, sozinhas, oremos e busquemos a Deus até que morramos. Lhe disse a minha sogra. E então ela disse sim. E foi quando iniciamos a oração. E Deus começou a se manifestar, me deu o Espírito Santo, me deu os dons, começou a falar e a formar a igreja. E aí sim, quando já foi dado início à igreja, quando o Senhor fala e nos diz que sigamos, me lembrei dessa visão dela e disse, sim, está vendo que essa visão era de Deus, mas não era aquela denominação? É a igreja que o Senhor vai formar com esse grupo de 4 pessoas. E assim aconteceu. E já levamos, 48 anos. E graças ao Senhor, porque o Senhor tem estado conosco todo esse tempo. E que alegria e que felicidade ver a mão de Deus, ver a manifestação do Espírito do Senhor entre nós. Que formoso é! Então, agradecemos ao Senhor que eu, sendo tão principiante e ignorante em doutrina, tive uma interpretação correta, porque Deus me deu essa interpretação sobre João, sobre a senhora eleita, que a minha sogra dizia, é que aí em João diz, a senhora eleita, sim, a sua visão está correta, mas não é essa denominação, é algo mais. E era exatamente nós. Agradecemos ao Senhor pelo privilégio, por esse privilégio que temos. É um privilégio tão grande que nós temos de que o Senhor diga que nós somos a senhora eleita. Somos a senhora eleita. E os filhos são nós, os crentes. Glória ao Senhor. Outra pergunta. Bom dia, irmã. Que Deus a abençoe. Seja bem-vinda à obra de Elizabeth. Em Juízes 9. Juízes? Sim. Juízes 9. Do 7 ao 15. Sim. Posso ler, irmã? Sim. Quando disseram isso a Jotão, foi-se no cume do monte Gerizim, e levantando sua voz, clamou e lhes disse, ouve-me, varões de Siquém, e assim vos ouça Deus. Foram uma vez as árvores a escolher sobre si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Mas a oliveira respondeu, deixarei meu azeite, com o qual em mim se honra a Deus e aos homens, para ir dominar sobre as árvores? Disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. E respondeu a figueira, deixarei minha doçura e meu bom fruto para ir dominar sobre as árvores? Depois disseram as árvores à videira, então vem tu e reina sobre nós. A videira lhes respondeu, deixarei meu suco, que alegra a Deus e aos homens, para ir dominar sobre as árvores? Então disseram todas as árvores ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós?
O espinheiro respondeu às árvores: se em verdade vós me escolheis para ser rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra, mas se não, saia fogo do espinheiro e devore os cedros do Líbano. Se a senhora pudesse me explicar este verso, uma parábola é uma alegoria, uma série de alegorias ou parábolas que queriam, na história, é que este Abimeleque havia sido um filho de Gedeão, mas não um filho legítimo, mas um filho bastardo, diz aí. Gedeão teve 70 filhos e diz que lhe deram morte a todos os seus filhos, mataram a 69 filhos de Gedeão. E ele se escondeu, houve o último e se escondeu por aí, e tinha que ser o herdeiro. Mas o povo, a tribo, quis nomear a um tal Abimeleque, que era bastardo, e ele foi também o promotor da morte dos 70 filhos de Gedeão. E ele queria, pois, se apoderar do reinado. Por isso é que eles começam a dar esta parábola, dando a entender que nesse momento não tinha quem reinasse, que como era possível que tinham que colocar a Abimeleque em lugar de colocar o filho de Gedeão, que se escapou, que era o herdeiro e que merecia herdar o reino. Ele tinha que governar. Então, como iam colocar a Abimeleque? Então, por isso a parábola diz que lhe disseram a oliveira, e a oliveira disse que não podia governar, porque não tinha tempo, e que lhe disseram a quem mais? A Mel, foi? A videira, e disse que não, que ela não tinha tempo, ou seja, que a pessoa disse, não, eu não quero governar, eu não quero estar aí frente ao povo, eu estou nas minhas coisas, nos meus negócios, na minha vida, e diz que ninguém quis, então como não quiseram, falaram ao espinheiro. O espinheiro é um arbusto de espinhos, puros espinhos, e no deserto, onde há cactos, então ali há muitos arbustos que são espinhos e eles ferem e ninguém pode ficar por perto porque eles são perigosos, esses arbustos, e se chamam espinheiros. E diz que trataram a Abimeleque como se ele fosse um espinheiro. E disseram, então vá onde está o espinheiro para ver se ele vai reinar. E o espinheiro disse, sim, venha, que eu vou cobrir com os meus ramos e protegê-los do sol. Mas o espinheiro não tem folhas, o espinheiro tem apenas espinhos. E não tem folhas, não tem como cobrir do sol com nada, nem a ninguém. Mas ele dizia aos outros que sim, era como dizer que este Abimeleque estava oferecendo ao povo o que ele não lhes daria. E ele ainda não era o herdeiro. E que se o nomeassem como governante, sofreriam muitas tribulações. E Deus os castigaria duramente. Eles sofreriam guerras, perseguições das nações vizinhas que iriam vir contra eles. Então, essa é a parábola. Por isso estão dizendo ao espinheiro, venha. Então, ele diz, isso é o que vocês estão fazendo. Lhe diz essa pessoa que dá essas parábolas. Vocês estão escolhendo errado. Vocês estão escolhendo uma pessoa que é para seu próprio mal. Olhem para ver se vocês são inteligentes em saber como escolher o seu governante. E isso foi o que aconteceu. Mas sempre nomearam a esse espinheiro ou a esse Abimeleque e o nomearam governante. E mais tarde, se vocês continuam lendo história, porque isso história não é doutrina, é história, e diz que mais adiante foi muito, muito ruim para todos por causa desse governante que tinham colocado, que era como um espinheiro. E em vez de cobri-los e fazê-los bem, então eles foi dar com todos esses espinheiros e sofrer com as consequências. Isso é algo ilustrativo que aconteceu a estes personagens na Bíblia. E os convido para que leiam Juízes 9 ou 8, para que vocês possam entender bem a história. Tem que ler o capítulo 8, 9 e 10. E assim entenderão melhor a história. Bem, seguimos adiante. Irmã Maria Luísa, bom dia. Que o Senhor a continue abençoando. Receba uma cordial saudação dos irmãos também da obra de Filadélfia. Se a senhora me permite, tem uma pergunta da Bíblia em Isaías, que capítulo? 5, versículo 27 e 28. Sim. Posso ler? Sim, irmã. Diz.
Não haverá entre eles ninguém cansado, nem quem tropece. Ninguém dormirá, nem cochilará. A ninguém se lhe desatará o cinto do lombo, nem se lhe romperá a correia de suas sandálias. Suas setas estarão afiadas e todos os seus arcos retesados. Os cascos de seus cavalos parecerão como pederneira, e as rodas de seus carros como redemoinhos. São esses 2 versos, irmã. Bem, está falando, fala. Vocês já estão em Isaías 5, 26? Bem, 26 diz, oferecerá perdão. O Senhor está falando aqui, bem, enviando uma mensagem profética por Isaías ao povo de Israel que se arrependesse, pois eles foram muito duros e rebeldes e não quiseram se arrepender. Então, já no verso 26, o Senhor faz uma promessa linda para o futuro. E o futuro, pois, é a igreja do Senhor. Esse é o futuro. Então diz, oferecerá Deus. Deus oferecerá perdão a nações distantes. E assobiará ao que está no extremo da terra, que virá rápida e velozmente. Então, o Senhor ia permitir que, em nível de todas as nações, estaria publicando a sua palavra, seu evangelho, e que muitas pessoas estariam escutando o evangelho do Senhor, escutarão a Deus, e se converterão a Deus. Quando se convertam a Deus, é o que diz que irão velozmente. Aceitam ao Senhor, se convertem a Deus, pessoas de diferentes nações. Homens e mulheres de muitas nações, Deus dará oportunidade, está dando oportunidade e a seguirá dando, para que forme sua igreja perfeita, que Deus quer formar. Então aqui diz, e por isso aqui fala em forma de metáforas também, em forma de metáforas, e diz, aqui virá rápida e velozmente quem? Os crentes que se converterão ao Senhor. E diz, o que acontece nessa congregação, ou nessa igreja com a presença de Deus? Diz, não haverá entre eles ninguém cansado. Pois cansados fisicamente, sim, porque a nossa carne, nosso corpo se cansa, mas nosso espírito, ou nossa personalidade composta por alma, coração, mente e espírito, nunca vai se cansar. Estando com Deus, nós não nos cansamos. Então, por isso diz, não haverá entre eles cansado, nem quem tropece. Não, como vamos tropeçar nós, se temos o Espírito Santo que nos guia? Nos ensina, nos está orientando e nos diz, anda pelo bom caminho, não saias dele, não voltes para trás, não olhes aos lados, segue em frente. Isso é, não haverá quem tropece, ninguém dormirá. Não, claro, tampouco estaremos dormindo, estaremos sempre despertos, velando, para que o inimigo não venha roubar nossas bênçãos. O inimigo não venha roubar nossa fé, nossa crença em Deus. E ainda, pois, rouba as bênçãos. Então, estaremos velando, despertos sempre, não? O cochilar é diferente, é nosso corpo repousando, mas nosso espírito está sempre alerta. Então diz, ninguém dormirá nem cochilará, a ninguém se lhe desatará o cinto do lombo. Então diz que o cinto, ontem precisamente estávamos conversando sobre o cinto, então a ninguém se lhe desatará o cinto. O cinto é um item de vestuário que serve para segurar a roupa, tanto de cima quanto de baixo. Então o cinto assegura e diz que se tira o cinto, pois então a roupa caía. Então aqui simbolicamente está dizendo que a esses crentes nunca seu cinto vai se desatar, nem se romperá a correia de suas sandálias. Se rompe a correia das sandálias, pois então nós podemos andar e temos que andar sem sapatos. Mas tudo isso é espiritual. Então nós temos sandálias espirituais, sapatos espirituais. Temos roupas espirituais, um cinto espiritual que é a fé, a segurança e confiança em Deus. Então todos temos que apertar muito bem esse cinto, termos segurança, convicção e acreditar que Deus existe e que Deus está aqui conosco. Isso é o cinto. As sandálias, pois temos que ter o sapato espiritual para andar, porque do contrário andar sem sapatos seria ruim. Mas também o conhecimento
cumprimento da palavra, do Evangelho, que está aí nos sapatos, para ir andar e evangelizar almas e ganhar almas para o Senhor. Então isso diz aqui, e diz, estamos no verso quê? 27, não? Diz, suas setas estarão afiadas. As setas são umas flechas e todos seus arcos retesados. Os cascos de seus cavalos parecerão como pederneira e as rodas de seus carros como redemoinhos. Fala simbolicamente o que será a igreja de Cristo ou os crentes em Cristo Jesus. Todos armados, todos vestidos com uma armadura com vestimentas que Deus nos coloca para poder seguir adiante e enfrentar-nos com nosso inimigo e enfrentar todos os problemas, todas as tribulações e tristezas que venham na vida. E as enfrentaremos porque estamos armados e vestidos, bem apresentados, desde os pés até a cabeça. E isso é o que o Senhor dizia que dava à sua igreja, a seus crentes. Por isso é bonito ler lá em Efésios sobre a armadura de Deus, não? Todos com a armadura colocada na fé, na convicção, na segurança, acreditando em Deus, seguir adiante, não desanimar, não ficar adormecidos, não sermos preguiçosos, sempre seguir a Deus, sermos constantes e fiéis a Deus, honestos, sinceros, retos e fiéis. Tudo isso é a armadura que Deus quer que tenhamos. É isso. Seguimos com outra pergunta. Irmã, nós somos estrelas em sua coroa. Muito obrigado. Obrigada. Bem. Na antiguidade, Deus lhe ordenou a Moisés e a Josué que quando estivessem na terra de Canaã, apartaram 6 cidades de refúgio. Entre eles, Cedes, Siquém, Hebron, Bezer, Ramote e Golã. Quando o Senhor Jesus Cristo apareceu na terra, a ele lhe diziam Jesus o Nazareno. E Nazaré também era uma cidade de refúgio. Por isso os fariseus diziam ao Senhor, será que de Nazaré sairá algo bom? Mas se a senhora pudesse, por favor, nos ensinar por que Nazaré não é nomeado na antiguidade. Muito obrigado. As que você leu, aquelas 6 cidades de refúgio, isso foi na época de Moisés. Mas levemos em consideração que desde Moisés até o Senhor Jesus Cristo passaram quantos anos? Quantos séculos? Séculos, passaram muitos séculos, houve muitas guerras, e no meio dessas guerras houve destruição. Povos, povoados, cidades completas eram destruídos, incendiadas, ficavam ali, e depois as pessoas voltavam e construíam novas cidades. Então, quando veio o Senhor Jesus, já havia novas cidades de refúgio, porque já tinha passado todo esse tempo. Inclusive o templo, quando o Senhor Jesus veio, já não encontrou o templo de Salomão, porque depois do templo de Salomão foi destruído e logo Zorobabel voltou e construiu outro templo, que outra vez foi destruído, e depois o rei Herodes voltou e construiu outro templo, que esse foi o que encontrou o Senhor Jesus quando ele esteve trabalhando na terra como homem. Então aconteceu tudo isso, e por isso é que havia novas cidades, novos povoados e novas cidades de refúgio. Bem, seguimos. Muito bom dia, irmã. A glória e a honra é para nosso Deus, que uma vez lembrou o ensinamento que diz que as profecias se cumprem e seguirão se cumprindo, porque essa promessa ele me fez anos atrás, que eu estaria diante da sua presença fazendo uma pergunta. Irmã, tenho uma inquietude em Provérbios 26. Provérbios 26. Já esta é a última pergunta. Vamos estar lendo Provérbios 26. Pode ler, irmão? Diz 26, o quê? 26, 1. Como não convém a neve no verão, nem a chuva na ceifa, assim não convém ao nécio a honra. Como o pardal em seu vagar e como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite para o cavalo, o freio para o asno e a vara para as costas do nécio. Nunca respondas o nécio de acordo com sua necessidade, para que tu não sejas também como ele.
responde ao nécio como merece sua necessidade, para que ele não seja sábio a seus olhos. Essa é a inquietude que eu tenho nestes versos, irmã, o 5 e o 6, que encontro como uma contrariedade. Provérbios são raciocínios, digamos, raciocínios filosóficos de um sábio. São parábolas, ilustrações, são formas de dizer do que acontece às pessoas, ao homem ou à mulher em sua vida, seu dia a dia, no mundo ou neste globo. O proverbista diz que ficou observando as pessoas, observando os animais, o ir e vir de todos. E olhava muitas coisas. Então, tudo ele escrevia, coisas boas e ruins. Escreveu tudo o que as pessoas fazem. Em nenhum momento diz isto é ruim ou isto é bom. Ele simplesmente escrevia o bom, o ruim, o que vai, o que vem, o que as pessoas fazem, o que deixam de fazer, o que pensam. E ia escrevendo. E também olhava sobre a natureza e gostava de escrever. Então diz que no verão a neve, que aconteceria se caísse neve no verão? Pois eu acho que nem sequer chegaria na terra, porque o próprio calor a derreteria no ar. Então ele dizia, não, a neve no verão não. Então ele falava que cada coisa a seu tempo. Cada coisa era a seu tempo. Por quê? Não, ele nem mesmo sabia o porquê. Deus o fez assim, Deus quis assim. Tinha apenas que respeitar tudo que Deus faz. Então diz respeitar que a chuva, diz que na época do verão não era conveniente que houvesse chuva, porque supostamente iríamos recolher a comida, o trigo, o milho, a aveia, os produtos, as frutas, seriam recolhidas e então precisava que houvesse verão para que as pessoas estivessem recolhendo tudo isso. Então, se ia chover, então não. Se for chover, não, porque a fruta vai se danificar e nós estaremos nos molhando porque estaremos do lado de fora. Então, isso não é conveniente. Isso disse o proverbista, e que a neve também não. Então, assim não convém ao nécio a honra. Então, diz que uma pessoa nécia, ele é nécio, é uma pessoa grosseira, imprudente, mal educada, rebelde. Esse é o nécio. Fala bobagens, ofende. E diz que vão honrá-lo. Que se o levam e lhe dão honras, prêmios, galardões, diz que como vai se ver isso? Mal, não? As pessoas dirão, como vão premiar esse grosseiro, imprudente, sem educação, fala necessidades, fala bobagens, não sabe o que diz, olhem e ainda o estão condecorando. É isso, que não se vê bem. Isso não se vê bem, diz o proverbista. Mas o proverbista simplesmente está dizendo às pessoas, olhem, raciocinem, pensem, meditem, sejam analíticos, sejam lógicos, coloquem lógica a todas as coisas da vida. A tudo o que vocês vejam, observem, escutem, coloquem lógica e tudo terá uma razão de ser. E tem lógica. Isso era o que estava dizendo o proverbista. E então já diz que como não era conveniente ao nécio a honra, porque não ficaria bem, diz, o pardal em seu vagar e como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. Está falando que um pardal, quando vaga, voando, ele voa por muitos lugares, o passarinho. É um passarinho. E voa, e a andorinha também voa. E eles não têm um lugar de dizer, eu vou voar até tal lugar, mas eles voam. Às vezes fazem um ninho, sua morada, sua moradinha em algum lugar, mas não lhes interessa. Diz que dessa forma, como são esses passarinhos assim em seu voo, que é uma maldição em uma pessoa, que se não há causa, para que a maldição dessa pessoa lhe dê uma maldição a essa pessoa, ela seja maldita
diz que se não há nenhuma causa, então essa maldição não tem efeito. Mas que se a pessoa cometeu algum erro ou falta onde ela merece essa maldição que lhe fazem, então, bem seja uma maldição dada por Deus, dada pelo diabo, dada pelas pessoas, se há uma causa, diz que com certeza, sim, parece que como vai ter efeito nessa pessoa a maldição. Mas que se a pessoa não cometeu nem nada, não tem erros, não fez nada, digamos, o motivo ou a razão para que ela receba a maldição, então diz que essa maldição não tem efeito porque essa pessoa é inocente. Então é isso o que está dizendo o proverbista. Mas nós vamos ser mais realistas e lógicos, porque nós estamos andando com o Senhor. Com certeza, quando chegamos aqui aos caminhos do Senhor, com certeza trazíamos muitas maldições. Sim, muitas maldições nós trazíamos e muitas coisas ruins nos aconteciam na vida. Mas Deus, pouco a pouco, nos limpou, nos libertou, tirando tudo isso. Então Deus já diz, você tem que se comportar bem, você vive uma vida santa, reta, para que não venham males a você, para que não venham os dias ruins, as tribulações. Então você tem que saber se comportar. Não peques mais. Não peques mais. Já te limpei, tirei as maldições, agora quero que tu me ames e não peques mais, para que não volte a cair a maldição na sua vida. Isso é o que nós concluímos disto que está dizendo aqui o proverbista. Bem, ele segue aí falando, diz que aos cavalos lhe dão açoite, que aos asnos os levam com freio para obrigá-los a fazer o seu trabalho. Diz que a vara para as costas do nécio. Na antiguidade, na época de Moisés, os castigos para as pessoas eram físicos. Era cárcere, pena de morte, ou açoite, ou apedrejamento. As pessoas eram apedrejadas ou recebiam açoites. E a outros os levavam para o cárcere e lhes tiravam a vida. Esse era o castigo físico que Deus tinha imposto na lei de Moisés. No Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor tirou todo esse castigo físico. Por isso, vocês notarão que agora as crianças não as castigamos fisicamente, nem tampouco as mulheres, nem os homens, nem a ninguém se lhes castiga fisicamente. Porque no Evangelho o Senhor Jesus diz, eu vou mudar a todos, vou transformá-los a todos para que vocês se comportem bem, vivam uma vida reta, santa, para que ninguém dê motivo e já não tenha essa necessidade de que sejam castigados fisicamente. O Senhor Jesus tirou isso em seu Evangelho graças ao nosso Deus. Então, por isso, o Senhor espera de nós que nos comportemos bem. Claro, as leis do mundo seguem. As leis do mundo, os governos seguem com suas leis e eles castigam fisicamente as pessoas que fazem coisas erradas. Mas então nós vemos que no mundo ainda está a pena de morte, ainda está o cárcere e outras coisas, como castigo ao infrator. Mas nós, no Evangelho do Senhor, vivemos uma vida diferente. Então, também as crianças, nós não castigamos fisicamente, falamos, oramos por eles, fazemos imposição de mãos, e é isso que fazemos. Bem, são tantos os ensinamentos que Deus nos dá, é tão formoso e bonito o que nós vivemos aqui no Senhor. Então, fiquemos em pé, irmãos, e vamos estar orando a nosso Deus. Você falará ao Senhor. Fale-lhe ao Senhor sobre o que você precisa. Se está doente, conte ao Senhor a sua doença. Diga-lhe, Senhor, eu fui ao hospital, fui ao médico e me disse que eu tenho câncer, ou que eu tinha açúcar em meu sangue, ou que eu tinha diabetes, ou que eu tinha doentes dos meus ossos, da minha pele, dos meus órgãos. Você conte-lhe ao Senhor, diga-lhe ao Senhor, eu não pude ir ao médico porque eu não tenho dinheiro, eu estou doente disto, disto e disto, não posso trabalhar, não posso. Senhor, tem misericórdia. O Senhor está aí escutando-nos. Ele está aí escutando-nos. Você fale ao Senhor as suas necessidades. Se não tem trabalho, se não tem moradia, se não tem comida, se não tem estudo para as crianças, tudo isso, diga-lhe ao Senhor, conte-lhe tudo a Deus. Problemas em seus lares, com seus cônjuges que estão se divorciando, que estão se separando, infidelidade, adultério, tudo isso neste momento, você conte-lhe a Deus sua necessidade, sua petição e creia, confie que Deus está aí escutando-lhe e vai ajudá-la e libertá-la e abençoá-la e lhe dará paz e felicidade. Então vamos orar ao Senhor. Padre de nuestro Señor Jesucristo,
nuestro Dios, nuestro Rey, porque tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Maestro divino, Maestro de Israel, poderoso Señor, bendito y alabado tu nombre, glorificado tu nombre, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, Señor. Bendito sea tu nombre por todas las generaciones. Que todos los pueblos, que todas las lenguas, las razas, que toda la gente te alabe, te reconozca y alaben tu nombre y te glorifiquen y te exalten, porque publiquen que tú existes, que tú eres un Dios poderoso, que vives y reinas, porque tú vives para siempre, Señor. Tú existes, Señor. Gracias, Señor y Dios Todopoderoso, porque tú nos estás dando esa oportunidad de conocerte. Gracias, Señor, porque estamos aquí delante de tu presencia, Señor, para hablarte y decirte tantas cosas, para decirte todo lo que nos pasa en nuestra vida, en nuestro cuerpo, en nuestro ser, para todo lo que nos ha acontecido, mi Señor, aquí delante de tu presencia, mi Señor, para que extiendas tu mano poderosa sobre cada hombre, cada mujer, cada niño, cada anciano. Extiende tu mano, Señor, y sé tú haciendo milagros y señales, manifestándote, Señor, escuchando la oración, escuchando la súplica, escuchando la petición, mirando los anhelos del corazón, mirando las necesidades, mi Padre Santo. Señor, sé propicio a tu tierra. Tu tierra son los creyentes. Tu tierra es la iglesia, mi Señor. Tu tierra somos todos nosotros. Sé propicio a tu tierra, dice el Salmo. Y nosotros también te decimos lo mismo, Señor. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas y peticiones, a nuestros anhelos, Señor. A todo aquello que deseamos, Señor, que tú nos des. Que tu mano poderosa se manifieste. Que tú seas haciendo milagros. Haz milagros y señales, Señor. Levántate, oh Señor. Levántate, Padre. Levántate, Señor, y fortalece a tu pueblo, a tus hijos. Dale, Señor, del poder de tu Espíritu Santo y quita, Señor, las maldiciones del diablo. Reprende espíritus malos. Reprende todo poder del diablo, toda brujería y hechicería. Liberta, Señor, a todos los cautivos y limpia cada corazón, cada vida. Rompe las cadenas, Señor, rompe las cadenas, rompe las ataduras y las ligaduras. Gracias, Señor, por tu bendición y por tus milagros que haces, por tu bendición y tu misericordia, por tu amor. Gracias, Padre mío, por tus promesas que son fieles y verdaderas. Gracias por tu misericordia para con nosotros, por escucharnos, por oírnos, mi Señor, por estar atentos, Señor, a nuestras oraciones. Gracias, Señor, bendito y alabado tu nombre. Te alabamos, Señor, te bendecimos. La honra para ti, la gloria para ti. Bendito seas, alabado tu nombre. Santo eres, santo es tu nombre. Envía el poder de tu Espíritu Santo. Desciende el poder de tu Espíritu sobre nosotros. Manda fuego del cielo, mi Señor, y quema, Señor, con ese fuego espiritual. Quema, Señor, los corazones, las almas. Liberta, oh Señor, y manda el poder de tu Espíritu, los dones espirituales con poder. Perfecciona, Señor, lo espiritual. Perfecciona el don de la profecía. Levanta profetas, levanta apóstoles, levanta maestros y maestras, levanta evangelistas, mi Señor, para que te sigan y te sirvan para perfeccionamiento de tu iglesia, de tu congregación. Alabado tu nombre, glorificado, bendito el Señor, poderoso es el Señor, poderoso es el Rey, poderoso es el Santo que vive para siempre. Poderoso nuestro Dios, aleluya, gloria a tu nombre, bendito por los siglos, aleluya, santo mi Señor, santo, santo Señor omnipotente. Gracias por escucharnos, mi Padre, porque en el nombre glorioso de Jesucristo, mi Señor, te pedimos todas estas cosas, Señor. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, amén.
Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir por Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo llena de perfecta paz. Cada día con Cristo te amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Sí, mi Señor, gloria a Dios. Gracias a nuestro Padre Celestial. Agradecemos ao Senhor, que a honra e a glória seja para nosso Deus. Gracias al Señor. Agradecemos ao Senhor. Que o Senhor os abençoe, queridos irmãos. Deus os abençoe. E até a próxima.